Olá para quem está escutando e boas-vindas a mais uma imersão de hoje. Nossa missão nesta análise aprofundada é mergulhar de cabeça em uma daquelas histórias que, sabe, tem o poder de virar a nossa cabeça do avesso. Com certeza. É um material que provoca um choque de realidade. Pensemos no cenário inicial. Um executivo no topo absoluto do mundo corporativo. O cara tem o cargo dos sonhos, um salário astronômico, os carros na garagem. Até que, de repente, a vida pessoal e profissional dele começa a desmoronar por todos os lados. E o lugar improvável onde ele vai parar para tentar consertar tudo isso é o que mais chama a atenção. Um mosteiro cristão isolado do mundo. Sim, o material que vamos explorar hoje traz as anotações e os conceitos centrais do aclamado livro Um Monge e o Executivo, escrito por James C. Hunter. Uma obra que tem provocado debates gigantescos, tanto em salas de diretoria quanto em mesas de jantar, justamente por destruir e reconstruir tudo que a nossa sociedade acha que sabe sobre o sucesso. O grande paradoxo que vamos investigar aqui é muito intrigante. Como um dos mais implacáveis e brilhantes executivos de negócios do mundo abandona o ápice da riqueza para limpar banheiros nesse mosteiro. E no meio desse processo, com o esfregão na mão, encontra a chave suprema da verdadeira liderança. Exatamente isso. Essa é a grande charada, porque o que vamos descobrir nessa nossa imersão é a verdadeira essência da liderança, e já deixa um alerta para a nossa audiência que está com as anotações a postos. Liderar não tem absolutamente nada a ver com dar ordens. É, não mesmo. É uma habilidade que permeia todas as esferas, desde gerenciar uma fábrica com milhares de funcionários, até lidar com filhos adolescentes dentro de casa. O que temos aqui nos forçam a questionar modelos mentais muito enraizados, e nem sempre é confortável descobrir que o jeito como operamos no dia a dia pode estar completamente equivocado, mas é a partir desse incômodo que a transformação de fato acontece. Beleza, vamos desvendar isso. Tudo começa com o protagonista dessa história, o John Daly. Ele é o gerente geral de uma imensa fábrica de vidros, o cara mais jovem a chegar nesse cargo na história da empresa. Por fora, ele é a imagem perfeita do sucesso de capa de revista. Mas quando olhamos de perto, o caos é total, né? Total. A esposa dele, Raquel, joga a toalha e confessa que está profundamente infeliz no casamento. O filho adolescente mal olha na cara dele. E no trabalho, a situação é caótica. O sindicato está promovendo uma revolta gigante na fábrica e o próprio chefe do John aponta o dedo dizendo que o estilo de gerenciamento dele é o culpado por essa crise toda. E o padrão de comportamento do John nesse momento é a pura negação. Para ele, o mundo inteiro está errado, menos ele. Os sindicalistas são preguiçosos, a esposa é exigente demais, o filho está só passando por uma fase rebelde. O problema nunca é ele. É a famosa cegueira de quem está no poder. Pois é. É só quando a Raquel sugere que ele converse com o pastor da igreja, e esse pastor sugere um retiro de silêncio de uma semana num pequeno mosteiro chamado João da Cruz, que a muralha dele começa a trincar. Ele resiste bastante, acha uma perda de tempo absurda, mas o medo de perder a família o empurra para lá. A ironia dessa parte é fantástica. Ele chega no mosteiro morrendo de raiva, achando que está desperdiçando dias úteis de trabalho. Logo na primeira manhã, ele entra no banheiro do quarto e dá de cara com um frade bem idoso, ajoelhado no chão de pedra, consertando um vaso sanitário. Uma cena bem humilde. Muito. Esse frade se levanta, limpa as mãos e se apresenta como Irmão Simeão. O choque de realidade vem logo em seguida, quando o John descobre a verdadeira identidade desse homem. O frade consertando o vaso sanitário é ninguém menos que Leonard Hoffman. O lendário Leonard Hoffman. Ele mesmo. Para quem não conhece o mundo dos negócios retratado no livro, o Hoffman era uma lenda viva. Um executivo implacável que pegava empresas à beira da falência, tipo a South Airlines, e as transformava em impérios bilionários. Ele escreveu tratados sobre liderança que viraram verdadeiras bíblias corporativas. E aí ele some. Sim, no auge do poder e da influência, ele simplesmente desaparece. O mundo corporativo inteiro se perguntava onde ele estava escondido. Imaginemos a cena. O mestre dos negócios, o ídolo do John, de joelhos limpando o banheiro. E esse mesmo Simeão que vai conduzir as aulas sobre liderança durante o retiro.
Mas a turma não é feita só de engravatados, tá? Tem um sargento do exército super cético chamado Greg, que adora uma hierarquia rígida. Um personagem ótimo para gerar conflito, inclusive. Com certeza. Tem também um pregador, uma diretora de escola pública linha dura, uma treinadora de basquete e uma enfermeira-chefe que lida com UTI neonatal. Uma verdadeira salada de frutas humana na mesma sala. O que é fascinante aqui é a genialidade dessa composição de personagens. Ao trancar um militar, uma educadora, uma enfermeira e um gerente de fábrica na mesa-sala, o material nos mostra que liderança não é jargão corporativo. Os desafios são universais. A liderança acontece na linha de frente de um hospital, na pressão de uma quadra esportiva, no meio de um batalhão militar e na mesa do café da manhã com a família. O material humano é o mesmíssimo. Lendo as anotações do debate deles, vi que logo na primeira aula eles suam a camisa para chegar numa definição clara de liderança. O consenso que eles montam é, abre aspas, a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando objetivos identificados como sendo para o bem comum. A palavra que grita nessa frase é influenciar. Exato. Mas aqui eu esbarrei numa distinção que me deixou meio confuso de início. Eles gastam muito tempo separando gerência de liderança. Qual é a grande diferença na prática para quem está ouvindo a gente agora? A linha divisória é sutil, mas muda o jogo completamente. A regra de ouro é a seguinte: nós gerenciamos coisas, mas nós lideramos pessoas. Uma organização gerencia o controle de estoque, o fluxo de caixa, a manutenção das máquinas, a logística. Tudo isso responde super bem a processos rígidos e planilhas. Coisas inanimadas, né? Isso. Mas um ser humano não é um talão de cheques. Seres humanos têm medos, ambições, dias ruins. Tentar gerenciar uma pessoa como se fosse uma engrenagem gera atrito imediato. Pessoas precisam ser lideradas, não gerenciadas. Isso me leva a outro ponto que eles discutem, usando as ideias daquele sociólogo famoso Max Weber, sobre poder versus autoridade. Na minha cabeça de leigo, era tudo a mesma coisa. O chefe tem o poder de demitir, logo, ele tem autoridade. Não é assim que a banda toca. Longe disso, o Weber faz uma separação cirúrgica. O poder é a capacidade de forçar alguém a fazer a sua vontade pura e simplesmente por causa da sua posição ou da sua força. É o famoso faça isso ou está despedido, ou em casa, coma os vegetais ou fica sem videogame. Baseado no medo? Totalmente coercitivo. Se a gente pensar bem, qualquer criança fazendo birra no supermercado está exercendo poder sobre os pais através do escândalo. Já a autoridade é uma habilidade pessoal. É fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo de boa vontade, por causa da influência que você construiu com elas ao longo do tempo. Mas vamos fazer o papel do advogado do diabo aqui, assim como o sargento Greg faz no livro. Usar o poder não é muito mais rápido e eficiente? Dar um grito resolve o problema na hora. Construir autoridade parece dar um trabalho enorme. Dá muito trabalho e o poder realmente funciona a curto prazo, ninguém nega isso. Se o prédio estiver pegando fogo, você não vai construir autoridade para pedir que as pessoas saiam com calma. Você usa o poder e grita, saiam todos agora. Faz todo sentido. A grande armadilha é o longo prazo. O uso contínuo do poder corrói silenciosamente os relacionamentos. E o que a fonte nos mostra é que rebeliões, seja a greve sindical na fábrica do John ou o filho adolescente batendo a porta do quarto na cara dele, são quase sempre a conta chegando, depois de anos de uso excessivo do poder. Instituições e famílias são sustentadas puramente por relacionamentos. Se o poder destrói o relacionamento, a fundação simplesmente desaba. É de explodir a cabeça pensar que todo funcionário, no fundo, é um voluntário. Ele aluga o tempo dele das 8 às 5 por um salário. Isso o dinheiro compra, beleza. Mas a dedicação, a criatividade na hora de resolver um problema, aquele cuidado extra com o produto... Isso o dinheiro não toca. De jeito nenhum. Isso só é entregue voluntariamente para quem tem autoridade real. E para construir isso, eles atacam de frente o modelo clássico de empresas, aquela velha pirâmide militar. A clássica estrutura hierárquica que a gente tanto vê por aí, onde o presidente senta no topo, intocável e isolado,
Abaixo dele vêm os diretores, depois os gerentes, os supervisores, e lá na base, esmagada pelo peso de todos acima, ficam os funcionários da linha de frente. E o cliente nessa história toda? O cliente fica solto lá embaixo, quase como o inimigo a ser combatido pela linha de frente. E o pior efeito colateral dessa pirâmide, que as notas do livro destacam muito bem, é a paralisia do foco. Todo mundo dentro da empresa passa o dia inteiro olhando para cima para o próprio chefe. Aquele pensamento de o que eu faço para o meu chefe gostar de mim e eu não ser demitido no fim do mês. Exatamente. E se a energia inteira da organização está voltada para agradar a chefia, adivinha quem fica esquecido? Ninguém está olhando para o cliente de verdade. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O Simeão vai até o quadro durante a aula e inverte a pirâmide de cabeça para baixo. O cliente vai para o topo absoluto. Logo abaixo, servindo diretamente a esse cliente, ficam os funcionários da linha de frente. Abaixo deles, os supervisores, que servem aos funcionários. E lá no bico de baixo, suportando toda a estrutura com os próprios ombros, fica o presidente. A missão do líder não é dar ordens de cima para baixo. A perspectiva muda completamente. Muda tudo. A missão dele passa a ser olhar para cima e perguntar: pessoal, o que eu preciso remover do caminho para que vocês consigam fazer um trabalho de excelência? É a famosa liderança servidora. O que causa um choque térmico na sala de aula do mosteiro. O sargento Greg quase entra em curto-circuito. Ele argumenta com veemência que se ele passar o dia servindo as tropas e fazendo o que elas querem, o batalhão vira uma anarquia completa. E convenhamos, é uma dúvida muito genuína. Totalmente compreensível. Imagina ser pai ou mãe liderando uma casa no modelo servidor e achar que isso significa fazer as vontades de uma criança de 5 anos de idade. O menino vai jantar sorvete de chocolate e ir dormir às 3 da manhã todos os dias. Isso não é liderar, é negligência pura, certo? Servir não é virar capacho dos outros. Se a gente ligar isso com o quadro geral, a resposta que o Simeão dá traz uma clareza absurda para essa confusão. Ele diferencia fazer vontades de satisfazer necessidades. Fazer vontades é ceder a caprichos rasos, é dar o sorvete no jantar porque a criança chorou. O caminho mais fácil. Exato. Mas satisfazer necessidades legítimas é prover o que o ser humano realmente precisa para o seu bem-estar físico e psicológico. Ele se apoia naquela clássica hierarquia das necessidades do Maslow. Um funcionário precisa de um salário justo, de segurança e de ferramentas boas. Sim, claro, mas ele também precisa de limites claros, de um feedback honesto, de saber quando está errando a mão. E às vezes as pessoas não querem ouvir que estão errando. Não querem, mas o líder servidor é aquele que atende às necessidades, o que às vezes inclui ter conversas dificílimas e cobrar responsabilidade pesada. Fazer vontades é ser escravo dos caprichos alheios. Atender necessidade, por outro lado, é ser um verdadeiro líder. E para ter coragem e estômago para atender essas necessidades, de enfrentar essas conversas difíceis que você mencionou e se sacrificar pela equipe, entra a palavra que quase fez o sargento abandonar o retiro de vez. A palavra amor. A base da liderança é o amor. Olha, eu queria muito ser uma mosca na parede para ver a cara do sargento escutando isso. Honestamente, soa como um papo de bicho grilo. Falar de amor com sindicalistas querendo quebrar a fábrica não é um conceito muito utópico para o mundo real? Soa super utópico, sim, mas porque a nossa definição de amor foi meio que sequestrada por Hollywood. A gente cresce achando que amor é um sentimento incontrolável, aquele frio na barriga, atração física. Mas a enfermeira e o Simeão resgatam a origem do termo durante as discussões. Os gregos antigos eram muito mais precisos do que nós. Eles tinham a palavra eros para o amor romântico e sexual, tinham storge para o afeto de família, philos para a amizade recíproca. E nenhuma dessas serve para o ambiente de trabalho. Nenhuma. A palavra usada no contexto da liderança servidora é agape. E o agape vira o jogo de ponta cabeça na cabeça de todo mundo. Porque não é um sentimento solto, não tem nada a ver com gostar da pessoa com quem você trabalha. É puramente um comportamento, uma escolha totalmente consciente. Eles dizem que o amor é o que o amor faz.
A diretora da escola resume isso lindamente nas anotações. É perfeitamente possível você não ir com a cara de um funcionário ou estar furioso com o vizinho que faz barulho e ainda assim escolher tratá-los com paciência, respeito e justiça. Sim, e eles fazem um exercício incrível nessa parte. Eles listam as características do amor baseadas em textos antigos e a lista tem paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso. E aí, quando comparam essa lista de características do amor ágape com a lista de traços de um líder impecável que tinham feito logo nos primeiros dias de retiro... As duas listas são idênticas, uma cópia da outra. Exatamente. Um líder não precisa sentir amor no coração o tempo todo. Ele precisa agir com amor ágape no dia a dia. A parte da bondade me chamou muito a atenção nas fontes, porque ela inclui o simples ato de dar atenção. Tem um relato fascinante lá sobre o efeito Hawthorne. Nos anos 20, os pesquisadores foram a uma fábrica da Western Electric para testar se a iluminação mudava a produtividade das operárias. Eles aumentaram a luz do pavilhão e a produtividade subiu. Aí, para confirmar a tese, eles abaixaram a luz quase até ficar no escuro e, para surpresa geral, a produtividade continuou subindo. Eles ficaram completamente malucos com os dados. A conclusão genial foi que elas não estavam produzindo mais por causa da luz, mas porque perceberam que alguém estava prestando atenção nelas, acompanhando o trabalho delas de perto com pranchetas. A atenção é uma necessidade básica de todo mundo. É um exemplo perfeito de como a ação gera resultados reais, independentemente de fatores externos. E para amarrar isso, o Simeon apresenta uma equação matemática implacável. Intenções menos ações é igual a nada. Ter a intenção de ser um líder justo, de ser um pai presente em casa, de ouvir a equipe no escritório, não altera a realidade 1 milímetro se não houver ação. Fica só no mundo das ideias. Só na promessa. A verdadeira equação da liderança é intenções mais ações é igual a vontade. Liderança dá muito trabalho, exige atrito, esforço braçal e a escolha diária de agir corretamente mesmo quando se está exausto. Nas anotações tem uma analogia com um jardim que ilustra isso de uma forma muito visual. Um líder não faz ninguém crescer à força. Você não pode gritar com uma semente de tomate e exigir que ela cresça mais rápido. Não adianta dar ordem para a planta. O que o líder faz é ser o jardineiro da situação. Ele limpa o solo, joga água, arranca as ervas daninhas, cria as condições perfeitas. O crescimento quem faz a própria pessoa, quando o ambiente permite e nutre isso. E o ambiente corporativo ou até familiar é medido por algo que eles chamam no retiro de conta bancária relacional. Como funciona essa auditoria emocional na prática? A metáfora da conta bancária de relacionamentos é uma das ferramentas mais interessantes dessa teoria toda. Pensemos que, a cada interação com uma pessoa, mantemos uma conta virtual com ela. Fazemos depósitos nessa conta sempre que somos justos, que ouvimos a pessoa de verdade, que cumprimos uma promessa feita ou que elogiamos um esforço bem feito. Os saldos positivos. Isso. E em contrapartida, fazemos retiradas quando somos ríspidos de graça, quando quebramos a confiança estabelecida ou quando expomos a pessoa ao ridículo na frente dos outros. O detalhe que mais choca nisso tudo, e que me deixou até meio paralisado lendo, é a taxa de câmbio dessa conta bancária. Segundo os dados levantados no livro, para cada uma retirada que se faz em um relacionamento, são necessários 4 depósitos gigantescos só para empatar e voltar ao 0 a 0. Ou seja, um ataque de fúria no corredor da empresa ou uma humilhação pública destrói meses de depósitos de confiança. Recuperar o saldo positivo depois de uma mancada é uma escalada muito exaustiva. Isso levanta uma questão importante, que é o instinto humano de fugir dessa responsabilidade colossal. É muito peso, né? No penúltimo dia do retiro, a turma entra num debate super acalorado sobre determinismo. Eles começam a tentar justificar o saldo negativo nas contas relacionais deles usando todo tipo de desculpa. Coisas como nasci com pavio curto porque é da minha genética, ou meu pai nunca me ouviu quando eu era criança, então eu sou um mau ouvinte hoje, ou até a culpa é do meu ambiente de trabalho opressivo. É a famosa tentativa de transferir a culpa das nossas próprias escolhas para o Freud, para o nosso DNA ou para a sociedade. Eu confesso que é tentador fazer isso.
É muito mais fácil e confortável dizer, eu sou assim mesmo e pronto. Mas a resposta que o livro dá a isso é como um balde de água gelada na nossa cara. O Simeão joga na mesa a história do famoso psiquiatra Viktor Frankl, para implodir de vez essa ideia de que somos vítimas indefesas do destino. A história de Frankl é a resposta definitiva contra o determinismo. Para contextualizar, ele foi enviado para os campos de concentração nazistas, onde perdeu a família inteira, foi torturado de todas as formas e despojado de qualquer dignidade humana básica. O ambiente mais opressivo e destrutivo que a gente possa imaginar. E a grande epifania do Frankl lá dentro foi observar o comportamento das pessoas ao redor dele. No meio daquele inferno todo. Sim, ele via prisioneiros que se tornavam egoístas, extremamente cruéis, só para sobreviver, enquanto outros caminhavam pelos alojamentos imundos, consolando os doentes e dividindo seu último pedaço de pão duro. A conclusão brilhante do Frankl foi que entre um estímulo, por pior que ele seja, e a nossa resposta a esse estímulo, existe um espaço de tempo. E dentro desse espaço invisível reside a nossa liberdade fundamental de escolha. As condições não nos determinam de forma alguma. O que nos determina são as nossas escolhas. É pesado demais. Tira qualquer desculpa da nossa frente de uma vez por todas. Se um homem em um campo de concentração podia escolher a bondade e a partilha, ninguém em um escritório com ar-condicionado tem desculpa para não escolher a paciência com o colega. Mas a grande barreira que a turma levanta é como sustentar essa escolha no dia a dia. No começo, tentar agir como um santo quando se está fervendo de raiva por dentro parece muita falsidade. Parece atuação pura e simples, uma máscara. E é aí que o conceito de praxis entra e salva o dia. A praxis postula uma ideia muito forte de que o comportamento determina o sentimento, e não apenas o contrário como a gente costuma achar. Pensemos em alguém que decide começar a fazer exercícios físicos do nada. Nos primeiros dias, a pessoa vai para a academia se arrastando, odiando cada minuto na esteira, agindo puramente na força da vontade e da disciplina de ferro. Reclamando de dor o tempo todo. As endorfinas são liberadas no cérebro e o sentimento genuíno de gostar do treino finalmente aparece. Com a liderança, é a exata mesma coisa. Você age de forma respeitosa e atenta inicialmente porque é o certo a se fazer, meio no automático, quase forçado. Com o tempo de prática contínua daquela ação, o sentimento genuíno de compromisso por aquelas pessoas brota no seu peito de verdade. Isso encaixa perfeitamente com os 4 estágios do aprendizado de um hábito, que eles destrincham na última parte do retiro. É algo pelo qual todo mundo passa em qualquer área da vida. O estágio 1 é o inconsciente e sem habilidade. É a pessoa que é um péssimo chefe e nem sabe disso ainda. Acha que está arrasando e abafando. O estágio 2 é o consciente, mas sem habilidade. A pessoa percebe o defeito, percebe que não sabe ouvir a equipe. Ela tenta focar, tenta melhorar nas reuniões, mas parece robótico e desajeitado, sabe? Como aquelas primeiras aulas na autoescola, onde você sua frio e pensa em cada marcha que vai ter que trocar. Já o estágio 3 é o consciente e habilidoso. A pessoa já consegue liderar bem, mas isso exige um foco total dela, gasta uma energia mental absurda para não escorregar no velho hábito de gritar. E o grande prêmio de tudo isso é o estágio 4, que é o inconsciente e habilidoso. É quando o comportamento final se enraiza. Eles usam a analogia genial de um atleta de elite nesse ponto. Quando o Michael Jordan estava em quadra no auge da carreira dele, ele não parava para pensar na mecânica do arremesso ou em como dobrar o joelho direito na hora do pulo. Era fluido. Já estava totalmente integrado ao sistema nervoso dele. Quando a liderança atinge esse 4º estágio, o respeito, a paciência e a justiça deixam de ser ferramentas que você pega numa caixa para usar de vez em quando. Eles se tornam o seu próprio caráter. O comportamento repetido vira o seu destino. Liderar bem se torna a sua segunda natureza. Chegar nesse nível Michael Jordan da liderança parece exigir um sacrifício absurdo de orgulho, de suor e do nosso próprio ego. E o próprio John Daly, nosso executivo em crise lá do começo, chega à mesma conclusão no último dia do retiro dele. Ele olha para o Simeão no jardim e faz a pergunta que acho que todos nós estamos pensando agora.
No fim das contas, considerando todo esse atrito diário absurdo, vale a pena o esforço? Então, o que isso tudo significa para o desfecho dessa história incrível? Qual é a linha de chegada de quem adota esse caminho cheio de pedras? O que o Simeão e todo o grupo concluem antes de ir embora é que a recompensa final não se resume apenas a bater metas corporativas, muito embora as equipes lideradas assim costumem se tornar incrivelmente produtivas na ponta do lápis. A grande recompensa que o livro aponta é algo muito mais profundo, definido pelos personagens como alegria. E eles separam muito bem a alegria da felicidade. A felicidade é circunstancial, depende das coisas externas darem certo no dia. A alegria descrita ali é uma satisfação interior imperturbável que nasce da certeza de estar amadurecendo o próprio caráter e principalmente da certeza de estar impactando positivamente o desenvolvimento de outros seres humanos. É um propósito maior, né? Exato. É sobre sair da armadilha do próprio egoísmo e como o frade lembra a todos na hora da despedida final, citando uma sabedoria milenar, uma jornada de milhares de quilômetros começa inevitavelmente com um único e simples passo. E é exatamente sobre esse primeiro passo que eu quero deixar um desafio, uma provocação para todo mundo mastigar após a nossa imersão de hoje. Passamos esse tempo todo discutindo que, em última instância, a única mudança sobre a qual temos controle total é a nossa própria mudança. Então pensemos no seguinte cenário. Se a conta bancária relacional de cada um de nós sofresse uma auditoria surpresa hoje mesmo, analisada friamente pelas pessoas que convivem conosco, sejam nossos colegas de equipe na empresa ou a nossa própria família na sala de jantar. Essa sua conta estaria operando confortavelmente no azul, cheia de depósitos de escutativa e promessas cumpridas, ou estaria no vermelho, sobrevivendo estourada no cheque especial da paciência alheia? E o mais importante de tudo, independentemente do saldo dessa auditoria imaginária de hoje, o que vamos escolher depositar nessa conta amanhã de manhã? É um convite à ação bem direto, que tira o peso só da teoria e coloca a responsabilidade diretamente nas nossas mãos. É o ponto de partida real para quem ouviu tudo isso. Maravilha! Agradecemos demais a companhia de quem nos acompanha em mais esta profunda imersão no conhecimento. Continuem testando e desafiando seus paradigmas. Um grande abraço a todos e até a próxima.